Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ideia de integral, tá? Esse vídeo ele faz parte do curso de Cálculo 1, né, da playlist de Cálculo 1. Então a gente vai terminar, né? Estamos entrando na reta final do nosso curso. Para não deixar esse vídeo muito longo, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou falar apenas da parte mecânica da coisa, né? Entender então as partes de uma integral. Então, para começar, a gente vai entender o que significa uma antiderivada. Bom, uma antiderivada é a ideia inicial de integral, beleza? Então, a gente tem o seguinte, uma antiderivada é quando você tem essa situação aqui, ó. Você tem f maiúsculo linha de x é igual a f de x. Para poder traduzir isso, eu vou pegar aqui alguns exemplos, tá? Então vamos supor que eu tenho essa função aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 3x ao quadrado e aí eu vou derivar. Se eu for derivar, então eu vou ter que esse 2 vem para cá, né? Multiplico 3, então 2 vezes 3, 6. Então eu vou ter 6x. Moral da história, a derivada é 6x. Qual foi a função que deu origem a essa derivada aqui? Foi 3x ao quadrado. Então, a antiderivada é 3x ao quadrado. Percebeu? Mais uma vez aí para vocês pegarem a ideia. Vou pegar aqui outra função, tá? Vou pegar aqui x ao quadrado. Vou derivar. Qual a derivada de x ao quadrado? 2x. Então, uma antiderivada é o oposto da derivada. Então, a integral nada mais é, né, isso é um processo mecânico, tá? A integral nada mais é do que o contrário de uma derivada, ou seja, é a origem, certo? É o que deu origem à derivada. Então, aqui é 2x. Qual foi a antiderivada? X ao quadrado, ou seja, eu estou partindo do princípio da resposta. Então, quando você calcula uma integral, você está fazendo o passo, você está dando passos para trás, tá? Então, a gente começa daqui, da resposta, e vai chegar aqui, que é a pergunta. Então, parece um pouco confuso no início, né? Mas tem todo o sentido que a gente vai falar isso nos vídeos seguintes, tá? Então, a integral, né, a antiderivada, ela é, na verdade, o oposto da derivada. Que, em outras palavras, né, é a pergunta que deu origem à resposta. Então, a gente começa pela resposta, né, nas questões. A gente começa pela resposta e vai atrás da pergunta que deu origem a ela. Então, agora a gente vai ver aqui, né, os pedaços que formam a integral. Então, o símbolo da integral, galera, é esse daqui, tá? Então, esse é o nosso símbolo de integral. A gente vai ver isso também nos vídeos seguintes, tá? Aqui a gente tem, então, f de x. Esse f minúsculo significa o termo integrando. A gente tem aqui a função, né? A função é f maiúsculo, que é a função original, mais esse c. Esse c, galera, é o que a gente chama de constante de integração, que ele pode assumir infinitos valores. Então, resumindo, a integral tem essa cara aqui. Esse é o formato de uma integral. Então, a gente tem, como é que a gente lê isso aqui? A integral de f de x dx, né? É igual a fx, f maiúsculo, mais a constante de integração. Bom, então agora a gente vai falar sobre essa propriedade aqui, que é a principal propriedade para a gente poder resolver as questões envolvendo integrais. Ele diz o seguinte, se n é um número racional, então a integral de x elevado a n dx é igual a quem? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante de integração. Lembrando aqui que o n tem que ser diferente de menos 1, tá? Bom, para provar isso daqui é bem simples. A prova disso basta eu derivar a expressão aqui, ó, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Eu vou derivar isso aqui, galera, utilizando a propriedade básica de derivada da potência, tá? Então, aqui a potência é n mais 1, não é isso? Então, o que é que eu faço com a potência numa derivada?
ela vai para frente multiplicando. Então, eu vou ter n mais 1 aqui, que multiplica x elevado a n mais 1 menos 1. Bom, n mais 1 menos 1 vai sobrar apenas n, né? Dividido, então, pela parte de baixo, que é n mais 1. Então, aqui eu vou ter n mais 1 sobre n mais 1, cancela, então eu vou ter x elevado a n. Finalizou, então, a nossa prova, né? Ou seja, se eu partir daqui, eu cheguei nesse x elevado a n, que é justamente o que eu queria demonstrar aqui no nosso teorema, tá? Bom, aí é o seguinte, considere essa outra regra aqui, ela fala sobre uma constante dentro da integral. Então, considere A uma constante. Então, toda vida que eu tiver uma constante dentro da integral, tá? Eu posso pegar essa constante e colocar para fora da integral. Então, a integral de A vezes f de x dx é igual a A vezes a integral de fx dx. Por exemplo, eu tenho aqui ó, 3x ao quadrado dx, a integral disso. Quem é a constante? A constante é 3. Então, o que eu faço com esse 3? Eu coloco ele para fora da integral. Então, vai ficar 3 integral de x ao quadrado dx. E aí eu finalizo resolvendo depois a integral, né? E agora a gente tem outra regra que diz o seguinte, né? Outra propriedade, né? A integral da soma é igual à soma das integrais. Então, aqui eu coloquei a integral de du, né, mais dv menos dt. Então, nesse caso, vai ser a integral de cada uma separado. Então, só para exemplificar, eu tenho aqui x ao quadrado menos 2x mais 1 dx, né? Então, aqui eu tenho três termos, então nesse caso vão ficar né, três integrais. Então, x ao quadrado dx menos integral de 2x dx mais integral de 1 dx, né? E aí a gente faz o que depois? Resolve cada uma separadamente e no final soma os resultados. Bom, galera, era essa a ideia inicial, tá? Eu não quis muito adentrar dentro do conceito específico de integral, a gente vai ver isso no vídeo seguinte, onde nós vamos abordar para que serve uma integral. Bom, galera, é isso. Obrigado e até a próxima.